Bem, pessoal, dando continuidade, no finalzinho da aula, do último vídeo que eu postei para vocês, eu estava falando a diferença entre um complemento nominal, né, e um adjunto adnominal. Vamos lá. Agora, para a gente uma pedra sobre essa questão e a gente tentar realmente entender de forma definitiva. Vamos lá. Primeiro, vamos voltar ao complemento verbal, quando a gente falou de objeto direto e objeto indireto. Vamos lá. Complemento verbal é o complemento, o completo, sentido de um verbo. Então, complemento verbal são os objetos diretos e objetos indiretos. Ponto. Muda essa página agora. Vamos falar de complemento nominal e adjunto adnominal. Bem, esse sim é um pouco mais próximo, né, e um pouco mais difícil de ser interpretado, porque ambos estão ligados a um nome, tá? Então, o adjunto adnominal são palavrinhas que vão estar ligadas a um nome, né? Então, eles podem estar aí em forma de artigos, pronomes e tudo mais. O complemento nominal, o que difere realmente um complemento nominal de um adjunto adnominal é essa palavrinha que está no canto direito inferior aqui, que é a nominalização. O que é nominalização? Nominalização é quando eu pego uma palavra que é um verbo, por exemplo, viajar é um verbo. Vamos nominalizar essa classe gramatical, que é um verbo, vamos transformá-lo em um substantivo? Então, ao invés de viajar, ele se transforma em viagem. Lembrando que viajar é com J e viagem é com G. Então, pessoal, quando você encontrar numa oração uma palavra que, em sua origem, ele é um verbo e naquele momento ele foi transformado em um substantivo e que após essa palavrinha, você encontra alguns termos ligados a ela por meio de uma preposição, então estou falando de complemento nominal. Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui para mostrar a vocês que eu não estou mentindo, né? Lógico, estou brincando. Então, pessoal, veja enunciado. A remessa dos livros de gramática será feita na segunda-feira. Nele há dois sintagmas nominais, cuja estrutura é formada por preposição, combinada no primeiro caso com o artigo o, mais substantivo. Remessa dos livros e livros de gramática, né? Vocês estão prestando atenção nesses dois termos, né? Como distinguir entre complemento nominal e adjunto adnominal, se ambos os termos são ligados pela preposição de? Então, notem, pessoal, notem que remessa, a remessa dos livros. Olha só, então eu tenho os termos. Então eu tenho livros sendo ligado à palavrinha remessa, ao substantivo remessa. E eu tenho livros sendo ligado à palavra gramática também por meio de uma preposição. Olha que interessante essa parte, galera. Então, vamos lá. Como distinguir, né? No primeiro caso, o termo dos livros é complemento nominal de remessa e seu sentido corresponde a remeter aos livros. Então, vamos lá. Remeter os livros. Remessa dos livros. Então, veja que o verbo remeter ele foi transformado em remessa. Ou seja, a remessa. Veja que como antes da palavrinha remessa há um artigo definido a, logo remessa é um substantivo. Então, olha que interessante, pessoal. A remessa dos livros. Se eu voltar a palavra remessa ao seu verbo, se transforma em remeter. Então, remeter os livros. Olha, remeter é um verbo. Remeter os livros. Remessa dos livros. Nome. Tá ficando claro isso? Isso é a materialização dessa palavrinha nominalização. Vamos lá, o que é nominalização? Eu pego um verbo e transformo ele num substantivo. É só olhar o exemplinho aqui. Remeter os livros. Então, remeter o quê? Os livros. Então, tem o verbo remeter,
que ele na sua classe gramatical, ele é um verbo, então ele tem um complemento verbal, os livros. Olha só quando eu transformo remeter em substantivo, que é a nominalização do verbo remeter, ele se transforma num substantivo, remessa. Dos livros. Então, esse dos livros é um complemento nominal, porque eu peguei um verbinho, transformei ele, nominalizei esse verbinho num substantivo, e esse substantivo está sendo ligado a um termo livro por meio de uma preposição. Olha como não é tão complicado assim. É que a gente tem que, é lógico, quebrar um pouco a cabeça às vezes. Né? Ou seja, quando for possível a nominalização, o termo que se ligará a esse substantivo por meio de preposição de será um complemento nominal. O mesmo não acontece, por exemplo, pessoal, naquele trechinho, livros de gramática, pois livro, que não é verbo, não admite nominalização. Nesse caso, o adjunto adnominal de gramática indica um atributo dos livros. Então, vamos lá. Voltando lá em cima, tá? Na palavrinha, veja o enunciado. A remessa dos livros. Então, remessa, eu consigo transformar remessa no verbo remeter. Remeter os livros. Então, quer dizer que remessa é a nominalização do verbo remeter. Então, a remessa dos livros. Então, dos livros é um complemento nominal. Agora, de gramática é um outro termo que também está sendo ligado ao nome. Que nome? Livros. Só que livros, ele é um substantivo. Não tem como eu transformar livros num verbo. Logo, eu imagino que de gramática é um adjunto adnominal e não um complemento nominal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês. Escutem esse vídeo várias vezes, preste atenção, que não é difícil, mas a gente tem que prestar muita atenção, tá? Lembrando, pessoal, que é importante que vocês sempre estudem as classes gramaticais, porque vocês têm que entender o que é classe gramatical, né? Vocês têm que entender o que é um substantivo, um advérbio, um pronome, uma preposição, um artigo, um numeral. Vocês têm que entender tudo isso. Por quê? As classes gramaticais, quando elas estão misturadas, quando elas estão numa oração, aí elas já são analisadas sintaticamente. Aí que vai surgir o sujeito, aí vão surgir adjuntos adnominais, adjuntos verbais, os complementos, os objetos diretos, indiretos. Então a gente tem que entender tudo isso aí. A gente tem que entender o que é classe gramatical para entender a sintaxe. Bem, pessoal, agora eu quero que vocês façam as atividades 7, 8, 9, 10, 11 e 12, das páginas 57 a 59, tá? Isso tem que ser feito ainda hoje. E a tarefa, as atividades 3, né? Atividade 3 da página 62, tá bom? Um grande abraço.